Boa noite. Cá estamos novamente para a nossa leitura desse livro maravilhoso, Uma Mente em Paz, de Byron Katie. Eu sou Gisele Abreu, do meu canal A Consciência do Eu do Instagram. Convido você a me seguir lá, se você não me segue. Para você que vai assistir depois, a energia vai ser a mesma. Então vamos abaixar as nossas barreiras, respirar para que a gente possa receber muito além das palavras escritas nesse livro. Que a gente possa acessar a sabedoria divina que existe dentro de cada um de nós, para que a gente possa receber de um lugar que é verdadeiro para cada um de nós, ok? Nós estamos no capítulo 5, Budas do Dia a Dia, página 75 do livro físico, do livro digital 75. também. Que legal. Então vamos lá. Buda disse: Deixe-me lhe perguntar uma coisa, Subhuti. Alguém pode reconhecer o Buda por alguma característica física marcante? Subhuti disse: Não, senhor. O Buda não pode ser reconhecido por nenhuma característica física marcante, porque, como o Buda disse, as características físicas do Buda, na verdade, não são verdadeiras características físicas. O Buda disse: Tudo que tem uma forma física é uma ilusão. Assim que você vê a natureza ilusória de todas as coisas, você percebe o Buda. Percebe? Olha aí. As pessoas costumavam acreditar que, como Buda tinha descoberto algo extraordinário sobre a mente, ele devia ter um corpo extraordinário, marcado por características físicas milagrosas, como pele dourada, um calombo na cabeça e marcas de uma roda de solas dos pés, e marcas de uma roda na sola dos pés. Ah, peraí que faltou alguma coisa aqui? Faltou. Deixa eu só aqui em cima onde ele fala assim, Buda não tem, né, características físicas do Buda, na verdade, não são verdadeiras características físicas. Aí tá uma explicação aqui. Número um, na mitologia indiana, as 32 características físicas de um grande homem incluem traços como o sinal de uma roda com estava aqui, com 1.000 linhas radiais na sola dos pés, dedos dos pés e das mãos de fina estrutura, pênis bem retraído, um corpo do tom dourado e uma aura de 3 metros, olhos azuis profundos e uma protuberância carnosa no topo da cabeça. Gente, isso é um ET. Percebe? É o ET que estão aparecendo agora. Uma característica de um ET isso aqui. Então vamos lá. Esse tipo de reverência, embora, né, dessas características, embora tenha uma essência genuína, é limitadora, cria separação. Se você acredita que uma pessoa tem que ter um calombo na cabeça para ser um Buda, como você pode entender que qualquer pessoa que despertou para a realidade é um Buda? Qualquer que seja a aparência dele ou dela, e que qualquer um que não tenha despertado também é um Buda. Pensar que o Buda é o corpo dele, ou mesmo que nem tem um corpo, torna as coisas difíceis. Isso mantém você limitado. A verdade é que o Buda não tem corpo, ninguém tem, porque tudo é uma projeção da mente, não é verdade? O que é real? Aquilo que eu acredito. Esse corpo é totalmente imaginado. Enquanto estou aqui sentado no sofá com os olhos fechados, vejo imagens do corpo. Tenho sensações associadas a ele e tudo acontece dentro da minha percepção. Não há nada externo a isso. Grife isso. Não tem nada de real no meu mundo sem que eu perceba. Não tem. Eu abro os olhos, olho para as mãos, os pés, e essas ditas partes do meu dito corpo ainda são imagens e sensações dentro da minha percepção. Posso separá-las do resto do mundo visual e chamá-las de meu corpo, mas essa separação ainda é um ato da mente. As imagens são sempre de um passado, mesmo que esse passado tenha acontecido um nanosegundo atrás. Se você fechar os seus olhos nesse exato momento e você focar aqui, na onde você está,
Você é capaz de perceber que nada existe, nada, a não ser aquilo que você está alimentando nos seus pensamentos. É verdadeiro para você? Imagine de olho fechado o seu corpo. Está imaginando? Imagina o seu corpo. Imagina desde o dedão do pé até o topo da cabeça, as características, seu rosto. Percebe? O que que é isso? É uma projeção do que está arquivado na sua mente, não é? Se você abre seus olhos agora, você só consegue se perceber, se ver, não mais porque você abriu os olhos, você não está usando mais a imaginação da visão. Consegue perceber como tudo realmente é mental? A gente é capaz de tirar uma dor do corpo quando a gente fecha os olhos e respira naquele ponto de dor. Você faz a respiração, vai projetando a respiração naquele ponto, o que que acontece? Você vai levando a consciência ali e aquela dor vai diminuindo, porque a dor também é mental. Tudo é mental. Eu posso perguntar qual é a verdade aqui? Quem sou eu na criação? Quem sou eu na criação? Quem sou eu na criação? É profundo, mas é possível a gente ter uma percepção muito maior da gente mesmo, né? Vou voltar um pouquinho. Posso separá-las do resto do mundo visual e chamá-las de meu corpo, mas essa separação ainda é um ato da mente. E as imagens são sempre de um passado, mesmo que esse passado tenha acontecido há um nanosegundo atrás. Percebe? A gente está sempre num delay. Um delay, porque cada piscar de olho a gente está criando uma realidade. Só que é uma projeção do que eu acreditava que existia. Percebe? Olha só que coisa fantástica. Consegue? Olha, é até meio doido da gente alcançar. Mas cada vez que eu pisco e eu abro o olho, a recordação do que eu estava vendo vem. Percebe? Eu estou criando, eu estou ainda mantendo a criação. Então eu estou sempre num passado. Se a gente tivesse mesmo a, a crença nesse poder mental, eu podia fechar o olho aqui e eu podia me materializar para um outro lugar, uma realidade totalmente diferente. Igual o Harry Potter fazia, desbaratando de um lugar para o outro, né? Quem assistiu Harry Potter? Esse é o poder. Lembra do Star Trek? É a mesma coisa, esse é o poder que a gente tem. O que que limita o ser humano? A repetição de pensamento. Fica preso à mente. É verdadeiro para vocês isso ou não? O que que limita você? O que que mantém você na dor, no sofrimento, né, na escassez? É você acreditar naquilo e ficar contando aquela história, sempre do mesmo jeito, não é? E se eu pudesse focar naquilo que eu desejo a cada instante? Ah, o que será que a gente poderia fazer? Já imaginou? Bom, elas são partes de um filme da realidade, não são propriamente a realidade. Por que devo acreditar que um filme na tela mental é real? Toda vez que tento me concentrar no que é real em relação a este corpo, ele desaparece. E eu, entre aspas, que se concentra também desaparece. Não há nada sólido. Não apenas o sonho, mas também o sonhador desapareceram para sempre. E o corpo sonhado, eu o sento, o levanto, ando com ele, alimento, escovo os dentes, visto com roupas, levo para a cama à noite e o retiro da cama pela manhã. E nada disso é real.
tudo é uma projeção da mente. Imaginar que haja alguma coisa fora da mente é pura ilusão. Gente, é para qualquer um essa leitura aqui? Não. Quando a gente percebe, quando a gente para prestar atenção, que nem a gente fez aquele exercício bem pequenininho ali, a gente consegue perceber essa verdade, não é? A gente consegue perceber essa verdade. Eu, particularmente, outro dia eu assisti um vídeo da Kelly Moraes e eu tô bem do jeito que ela tá. Parece assim que eu cheguei num ponto que fala assim, gente, não tem, parece que não tem mais graça as coisas. Ou eu tô num estado que parece que vai dar uns. Porque você sabe que tudo é uma projeção da sua mente. Então, que você é que tem que fazer algo porque você está aqui na matéria. E a gente foi tão condicionado a se desligar de tudo aquilo que dá prazer, que traz alegria, que remete você a algo prazeroso, que faz você se sentir bem, que você se ame, não é verdade? Por quê? Porque sentir prazer é mundano, porque pensar em dinheiro é mundano também, isso é pecado. Você se colocar em primeiro lugar, nossa, isso é você ser egoísta. E, gente, foi uma construção de uma mentira tão forte dentro dessa mente que a gente tem condicionada, que é por isso que ainda mantém toda essa loucura, né? Por que que eles fizeram isso? Porque eles sabem do nosso poder. Por que que a consciência incomoda as pessoas? Porque é o fator de mudança. Quem não gosta de mudar? A mente. A mente não gosta de mudar. Porque quem tem medo da morte? O medo da morte, o Bashar já disse isso, a física quântica também, não é na realidade da alma não é do ser, da essência, não tem medo de morrer. Quem tem medo de morrer é essa mente condicionada. O ego tem medo de morrer. E como que eles manipulam a gente? Tudo, né? Se eu mudar uma realidade de vida, eu vou deixar, vou morrer para uma realidade. Eu vou morrer para certas pessoas, eu vou morrer para certos hábitos, eu vou morrer para certos lugares. E eu tenho que aprender o dom, né? Do desapego. Do desapego a quem eu acredito ser eu. O que eu acredito ser a minha vida, o que eu acredito ser o meu mundo, o que eu acredito ser a minha realidade, né? A alma está aqui para experienciar. Tudo é uma grande experiência, porque tudo é uma projeção. Só que se eu não percebo isso, eu vou continuar replicando e fico preso na roda kármica. Isso é o karma, né? É repetição de padrão, repetição de escolha, repetição de hábito. Isso é karma. Ah, até a dor física é imaginada. Quando você está dormindo, o seu corpo dói? Não, né? Quando você está sofrendo, o telefone toca e é a ligação pela qual você estava ansiosamente esperando e você fica mentalmente focado na conversa naquele momento, não há dor. Se seu pensamento muda, a dor muda. Uma vez enfiei a mão no processador de um extrator de suco. Ouvi o som da trituração. Quando puxei a mão, ela estava escorrendo sangue. O sangue era vermelho vivo. Eu nunca tinha visto nada tão bonito. Hum. Roxane, que estava ao meu lado, Roxane, né, a filha dela, ficou horrorizada. Ela tinha que estar horrorizada porque sua mente estava focada no passado e no futuro, na imagem da minha mão, no extrator, no som que já tinha acabado, na dor que ela projetava em mim e em um futuro no qual ela tinha uma mãe que havia perdido alguns dedos. Mas, na verdade, a experiência toda foi linda. O sangue na ponta de meus dedos era saudável, adorável e livre.
Eu não projetei um passado ou um futuro, então eu não tinha como sentir dor alguma. Não havia nada para obscurecer o momento radiante. Os dedos machucados eram o Buda, o sangue era o Buda. A filha amada e horrorizada era o Buda também. Esperei que a dor surgisse e estava aberta à ilusão de que criaria dor, mas graças ao amor não houve nenhuma. Perdi algumas unhas e a ponta de um dedo ficou um pouco machucada. Pegamos água oxigenada e gás e envolvemos os dedos, mas não havia necessidade de cuidar de mim, pois não havia nada para cuidar. Os dedos, o sangue, o extrator do suco, a filha, a testemunha, eles eram todos características do Buda, né? Do projetor, da mente que sonha, do sonhador, né? Outra vez, no início dos anos de 1990, quando Paul e eu estávamos de carro em uma autoestrada movimentada, o carro à nossa frente parou de repente e Paul bateu na sua traseira. Isso fechou toda a faixa e houve um enorme engarrafamento. Eu voei para frente e minha cabeça rachou para a brisa. Eu estava ciente de um sorriso dentro de mim, que vinha da alegria de voar pelo ar, então senti a alegria do impacto. Foi mais uma união que um eu atingindo o objeto. Fui parar no chão do carro com um sorriso no rosto. Quando o policial chegou, ele disse que eu estava em estado de choque e que teriam que me levar ao hospital de ambulância. Eu disse: Sabe, querido, eu estou bem. Se isso mudar, a gente faz alguma coisa. Estou perfeitamente disposta a isso, mas nesse momento estou bem. Onde eu poderia estar machucada? O que poderia me machucar? Não foi isso que eu disse a ele, claro, porque àquela altura eu sabia que essas palavras não teriam como ser ouvidas. Referência de pessoa, que coisa mais louca. Gente, é verdade, né? Porque era só uma experiência. Se a gente soubesse que tudo é só uma experiência, a gente ia levar também na alegria, mesmo uma experiência de dor, porque é uma experiência, nós estamos aqui para experimentar experiências, não é? Para viver experiências. Mas o que que faz a gente sofrer? O apego ao sentimento que a gente cria pela nossa forma de interpretar essas situações, essas criações. Não é verdade? Eu criei isso. Essas experiências foram incomuns. Não é que eu não sinta dor. Quando minha neuropatia surgiu 8 anos atrás, ela apareceu de repente, enquanto eu andava pela cozinha. Tive uma sensação, é o que eu tive, uma neuropatia. Tive uma sensação violenta de uma facada na sola dos meus pés. Olha só, será que eu também vou? Será que eu também vou sobrecriar tudo? A dor às vezes era tão intensa que eu não conseguia andar, é o que eu sentia. Organizei vários eventos e uma edição inteira da escola do trabalho em uma cadeira de rodas, eu não cheguei a isso. Ou em um de ciclos Segway, aquelas coisinhas que andam sozinha, né? Rolando para cada sessão. Mas isso não muda o fato de a dor ser uma projeção da mente. Se você a observar de perto, vai ver que ela nunca chega, ela está sempre de saída e está sempre acontecendo na superfície da percepção, enquanto por baixo há o oceano vasto da alegria. Foi nesse momento que eu tive aquela mensagem: eu me permito ser sem sentir. Hoje eu entendo, é ser a experiência sem sentir a dor mental, né? A projeção da dor da mente. Eu me permito ser sem sentir todas essas dores que eu carrego comigo, né? Essas crenças doídas, essas memórias emocionais, eu me permito ser sem sentir tudo isso. É profundo, né? Eu ainda tinha o braço que eu não movimentava muito esse braço. Às vezes eu andava, eu caía. Foi uma experiência desafiadora. Mas a minha pergunta era sempre para o meu corpo: Corpo, você está escolhendo morrer? Ele falava não. Falei, então, bora. Quantas vezes eu fazia uma corrida assim que eu não conseguia dar o segundo passo sem estar com a lágrima aqui, ó, mas eu forcei meu corpo e o que que o cérebro fez?
criou caminhos paralelos, porque eu queria uma realidade diferente. Eu criei aquilo, mas eu queria mudar aquela criação. É assim que funciona. Assim que funciona para todo mundo. Se eu criei isso, o que mais eu posso criar? Como eu posso sobrecriar isso que eu criei? O que é sobrecriar? É criar além, né, dessa criação. O que mais é possível, né? Qualquer coisa percebida pela mente desperta é bela. É a imagem espelho da mente, como vista por ela. Entender isso é perder o conceito de mente. Quer dizer que daí eu perco o conceito da mente. Qual o conceito que eu crio? Do Criador? Do manifestador? Não é? Eu saio da condição de vítima e me transformo no Criador. Que beleza não iria querer se olhar no espelho? Se você não ama o que vê no espelho, sua visão tem que estar distorcida, né? Quem que fala isso? Ah, no universo tudo é beleza, tudo é amor e beleza. Tudo mais é uma distorção da mente. É, isso inclui sofrimento, pobreza, loucura, crueldade, raiva, desespero, qualquer experiência humana. Todas as coisas existem, se é que existem, dentro da mente búdica, que vê tudo como belo. Nossa, para a mente búdica não há nada feio, nada inaceitável. Isso não quer dizer que o Buda seja passivo ou que tolere a falta de bondade. Ele é a essência da bondade e faz tudo o que pode para dar fim ao aparente sofrimento do mundo. Percebe? Esse é o nosso poder de focar na naquilo que a gente deseja, na abundância, na beleza, na vida plena. Mas sua bondade surge no sentido mais profundo de paz com o que quer que perceba. Se você vê alguma coisa no mundo como inaceitável, pode ter certeza de que sua mente está confusa. Se você acha que qualquer coisa está fora da própria mente, isso é uma ilusão. E além disso, nem o interior nem o exterior são reais. Um é alegria, o outro é sofrimento. Um estar dormindo, o outro estar desperto. E todos no fim são iguais. Por quê, gente? Porque é tudo uma manifestação do nosso desejo oculto. Quando você procurar o Buda, não procure alguém extraordinário, procure algo mais perto de si, mais perto que si. Ao compreender sua própria mente, você começará a encontrar alguém que é mais sábio que as suas expectativas. Grifem isso! O que são expectativas? O que são? Quando eu estou na expectativa de algo, é porque eu já estou controlando um futuro. Eu já estou imaginando com limitações, né? Um futuro. Por mais que eu crie uma imaginação positiva de tudo, eu ainda tenho limitação. Porque a minha mente é limitada pro, né, pro magnífico, pro além dos condicionamentos dela. Ahn, Alguém tem que ser um Buda no espaço que você ocupa. Alguém tem que lavar a louça ou não lavar a louça, verdade. Observe como esse Buda vive. Você não pode fazer nada errado, embora sua mente imagine que você pode. Qualquer escolha é genuína. Quem você seria sem a sua história? Quem você seria sem se comparar com a sua imagem de um ser iluminado? Putz, que perfeita essa pergunta. Gente, o que é ser um ser iluminado? A gente escuta muito isso, né? Os caras que ensinam coisa e tal, né? Vão buscar iluminação. Como assim buscar iluminação, né? A maioria dos Budas vive em segredo. É raro que a notícia se espalhe.
Só um fato: você é constituído de átomos. Esses átomos são nanopartículas subatômicas. Uma mitocôndria. A mitocôndria é a bateria de cada célula, né? Das células. Uma mitocôndria é capaz de acender uma cidade do tamanho de São Paulo por 3 minutos. Uma mitocôndria. Esse é o poder de luz, de energia que existe dentro do nosso corpo. Por que que isso não é falado para todo mundo aprender? Porque isso dá poder, tanto para o bem quanto para o mal. É verdadeiro para vocês isso? Porque isso dá poder para cada um de nós. Isso é a física provando que nós mantemos tudo isso, porque todos nós estamos projetando aquilo que eles desejam que a gente acredite. Percebe o poder? Todos nós estamos focados em algo que estão. Que assim, ó, o estímulo visual e o estímulo auditivo tem um propósito dentro de nós. Qual é? Para todo mundo, tudo que é estimulado visualmente e auditivamente. Qual é o estímulo que eles incutem no ser humano? A criação de um sentimento sobre aquilo, né? Tudo é um estímulo. Eu estou olhando, aquilo é um estímulo visual, eu estou olhando para aquilo, ou eu me vejo naquilo, ou eu não, ou eu me separo daquilo. Ou aquilo é muito grande para mim, ou aquilo é muito pequeno, e dentro dessa forma de interpretar os estímulos que eu recebo, faz com que eu sinta, que eu estimule vibração no meu corpo numa determinada direção. Conseguem entender isso? É verdadeiro para vocês? Consegue perceber o tamanho de tudo isso, né? Agora, se eu estou na presença, eu estou sendo estimulada, eu posso fazer uma pergunta. O que está gerando dentro de mim? Me expande ou isso me contrai? Isso é verdadeiro para mim ou isso é uma mentira? Eu escolho manter meu foco de atenção nisso ou eu escolho mudar o meu foco de atenção? O poder está dentro de quem? De mim. Isso é o Buda. Isso é a sabedoria divina. Mas nós não fomos condicionados a pensar, a prestar atenção, não é? Mas nós estamos nesse momento agora. É o que está passando. A Terra está atravessando nesse momento. Nós estamos colhendo os frutos de tudo aquilo onde a gente colocou atenção. É verdadeiro para vocês isso? Então, mas isso é ruim? É ótimo a gente ter essa percepção, não é? Né, Rosilene? Você está nos acompanhando aqui? Tô sim, É verdadeiro para você isso? sim, tenho várias Então, reflexões desse tipo aí. então. E tá tudo bem? Que mara, né? Que maravilha. Quem você seria sem se comparar com a sua imagem de um ser iluminado? A maioria dos Budas vive em segredo e é raro que a notícia se espalhe. Quando você usa seu conceito de um Buda para se diminuir em comparação, você está criando estresse, você está lançando a maldade no mundo, como Axis diz. Sem conceitos é fácil ser iluminado.
Você leva as crianças para a escola, passeia com o cachorro, varre o chão sem esforço e nenhum conceito se gruda às ações. É isso que um Buda faz. Experienciar com alegria. Você pode ser o exemplo vivo agora mesmo e ninguém precisa saber. Eu costumava dizer aos meus filhos: sejam amigos da mediocridade. Oi, você pode alcançar a iluminação perfeita simplesmente lavando a louça. Não há nada mais espiritual que isso, e é verdade, né? Tem um momento que você está mais com você mesmo do que quando está lavando louça? Não é real, gente? Né? É aquele momento onde você fica com a cabeça, né? Alguém pode passar 3 anos meditando em uma caverna e a sua prática de lavar louça todos os dias é equivalente àquilo. Olha que fantástico! E é. Você consegue amar o equilíbrio e a harmonia de varrer o chão? É gostoso, né? Eu gosto de fazer trabalho de casa. Essa harmonia é o sucesso extremo, seja você um mendigo ou um rei. Você pode alcançar isso de qualquer lugar em que esteja. Não há clarins tocando, há apenas paz. A Oh, paz isso é, reside no comum. Ela não está mais longe que isso. Oi. dá ênfase naquela frase que ele fala, seja amigos da mediocridade. Queria entender mais sobre isso. O que é mediocridade? A média, o que é comum, né? O que ela quis dizer aqui, o que é comum no dia a dia. Não as pessoas medíocres, porque as pessoas medíocres também, né? O que a gente mais vê é a mediocridade, pessoas que pensam da mesma forma porque elas querem pertencer ao mundo. Aqui o que ela Entendi. quis dizer com mediocridade é o que é médio, o que todo mundo faz, levantar, escovar os dentes, é varrer um chão, pegar um ônibus lotado para ir trabalhar, né? Esse tipo de coisa, o que é comum para todo mundo, certo? Entendi agora. Gratidão. A paz reside no comum. Ela não está longe, não está mais longe que isso. E é verdade, né? Aonde é que nós estamos sem paz? Quando a gente está num futuro expectado, tentando controlar um futuro. Se eu estou num futuro, eu não estou no presente, né? Por isso que ela fala que a paz está na mediocridade, porque quando eu estou presente naquilo que eu estou fazendo e aquilo está bom para mim, né? Quem faz a gente sair do agora, do que é bom para mim, as pequenas coisas, é a mente que está sempre no passado ou no futuro. E aí eu vi outro dia de um vídeo do Bashar, onde você vê que esses seres que são, né, mais evoluídos que nós e coisa e tal, eles não têm esse padrão mental. Como que a gente pode imaginar uma vida sem esse padrão mental? Consegue imaginar? Por isso que eles ficam pasmo de ver como é que o ser humano consegue alimentar tanto sentimento no mesmo momento. Porque eles não sentem, eles não têm esse sentimento egóico, esse sentimento mental de raiva, de fúria, de julgamento, essas coisas. Nós estamos experienciando isso. E o que é tudo isso? É para eu fazer uma escolha, é para eu aprender a fazer uma escolha. Eu perceber qual é o sentimento que me contrai ou procurar uma coisa diferente. Mas daí me contrai, o que que eu faço? Eu vou no psicólogo, eu vou no psiquiatra, esse psiquiatra me dá uma fluoxetina para tirar você daquilo, e você vai alimentando e criando mais doença. Quando no íntimo, tudo isso é o quê? É a percepção de algo, de uma escolha que está contraindo aquele ser. Ao passo que uma respiração e um foco numa coisa diferente podia tirar essa pessoa desse lugar sem remediar com remédio. Porque os remédios sempre têm um colateral, um efeito colateral, e uma mão puxa a outra e vira uma bola. Percebe? É verdadeiro para vocês isso?
Sim. Aquilo que a mente não consegue, ela vai buscar fora, que alguém que o corpo busca para não colapsar na loucura que a mente é, né? Porque assim, o corpo, ele se transforma na mente, né? Esses hábitos que a gente tem de repetir padrão e a gente tá sempre no mesmo lugar, é o corpo que se tornou a mente. Só que quando isso começa a tornar insuportável, a sabedoria do corpo dá um tilt. Aí a pessoa desmaia, ela tem um colapso, ela tem um acidente, alguma coisa faz esse corpo frear. Ou esse corpo escolhe morrer, ou ele escolhe para dar tempo de um pet. Percebem? Hum. É assim, pode perceber. Toda uma grande doença que você teve na sua vida veio de um momento de estresse emocional. O corpo colapsa. Chega uma hora que ele fala: para, ou eu desligo, né? Você diz: o corpo é totalmente imaginado. Você imaginou um corpo que ficou cego? Aí, agora vamos entrar. Deixa eu desligar esse ar que tá queimando meu rosto. Por que você imaginou um corpo que ficou cego? Fez 2 implantes de córnea e desenvolveu neuropatia? Por que não imaginar um corpo que seja sempre jovem, que não morra? Eu imaginaria de bom grado um corpo mais jovem e saudável se precisasse de um, mas este é o corpo para mim. Por que eu iria querer qualquer outra coisa? Eu o amo com todo o meu coração. Ele é sempre jovem. Aqui, em todo momento, ele é novo. Ele nunca morre, pois, para começar, ele foi apenas imaginado. Ah, que resposta, né? Tudo vem da imaginação. E aqui ela está falando muito dela porque ela consegue perceber. Porque, né? Eu tenho sempre essa, porque eu sou educadora física, eu sempre perguntava, falava, mas por que cargas d'água a gente envelhece? Se a cada 6 meses eu já não tenho mais o mesmo corpo, tudo se transforma. As células da pele se transformam, dos órgãos se transformam, de tudo. O corpo se renova. Por que eu envelheço? Até que eu entendi, com a física quântica, que a célula, quando ela está morrendo, ela passa toda a informação dela para a célula que está nascendo. Então, essa célula nova já nasce com a mesma programação, né? Como é que eu transformo a minha célula para ela começar a viver no estado divino original? Quando eu ressignifico a minha autoimagem. Quando eu passo a me ver com os olhos além da mente. Quando eu passo a ter mais amor por mim, mais generosidade comigo, mais carinho, né? Aí eu começo a transformar essa célula. Eu mudo a minha crença de uma forma tão profunda que a informação para ela, porque as células são assim, né? É, são elípticas, assim, são redondas. Quando a gente começa a pensar, que a gente começa a se julgar, se julgar, se julgar, elas vão ficando assim, ó, achatadas. Elas perdem a capacidade delas. E aí, quando eu ressignifico a minha autoimagem, que eu começo a perceber o mundo de uma forma diferente, porque eu me vejo diferente, elas começam a voltar a funcionar no estado divino, original. Ô, Gisele, e é curioso isso aí também, porque até foi semana passada eu estava lendo uma reportagem, tem uma senhora lá, senhora não, né? Na China, que ela tem 56 anos, mas ela tem uma aparência de 23, 24 anos. E Maravilhosa. confundiram ela com a namorada do filho dela. Aí perguntaram para ela, né, qual era o truque, ela falou que é não se preocupar. Ela não está na mente.
Ela está no agora e só. Gente, isso tem o poder de tirar o corpo do estresse. Por quê? Porque quando a gente está no mental, a gente está com o nosso sistema simpático, que é o sistema de luta e fuga, ativado o tempo inteiro. Isso causa estresse, né? O estresse, o que acontece? Esse sistema, ele foi criado, né? Ele é perfeito, divino, para que a gente saia de um momento de perigo, né? Ele ativa o nosso, né? Nosso boom para que a gente possa sair daquele estado. Só que quando eu não faço uma escolha de soltar aquilo, eu fico direto alimentando, contando história, contando história, contando história, contando história, e aquilo vou mostrando para o meu subconsciente que eu gosto daquilo, que aquilo é importante para mim, que aquilo é importante. E o que que acontece? Meu sistema simpático fica ativado, ativado, ativado. Nunca eu tenho um momento de deixar o meu corpo entrar na homeostase. Como que eu consigo sair disso? Quando eu paro, respiro e faço uma reconexão com o presente momento dentro de uma intenção genuína. Eu só consigo mudar algo quando eu tenho a intenção de mudar esse algo. Porque a intenção é que faz eu focar a minha atenção, certo? Uhum. Por isso que eu preciso saber o que é verdadeiro para mim. Essa é a questão. O que realmente eu acredito? O que realmente eu desejo? Se não, como diz Alice no País da Maravilha, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve, né? Hum, como pode afirmar que a dor é imaginada? O que isso significa? Eu entendo de onde vem a dor e entendo exatamente onde ela termina. Uma vez que você entende onde ela termina, ela terminou. Já acabou. Isso é algo que você pode experienciar se prestar muita atenção ao que está acontecendo na mente. Quando você percebe a causa da dor, você entende que toda dor está no passado. Mas o que, ó, para quem tem dor crônica, que nem a pessoa presente aqui, quem sofreu com dor crônica a vida inteira, o que que acontece? A hora que você acorda, a primeira coisa que você faz é buscar se você ainda está sentindo aquela dor. É mesmo, qualquer sofrimento é isso, não é verdade? A primeira coisa que a mente leva você é focar. Será que aquela dor ainda está lá? Porque enquanto você está dormindo, você não está sentindo dor, né? Mas a hora que eu falo, será que? Pronto, eu já liguei de novo. Porque eu já coloquei a minha atenção lá. Será que eu não acreditei? Eu não resetei. Eu não desliguei. Percebe? Esse é o condicionamento que a gente traz há milênios. Focar no indesejado, né? E se pudéssemos focar a nossa atenção no desejo realizado, como seria? O que mais é possível? E agradecer por isso como se já fosse real. Sou tão feliz e grata hoje porque três pontinhos. Em todos os sentidos da minha vida eu estou cada vez melhor e tudo sempre dá muito certo para mim, né? Ahn, É impossível sentir dor no presente, porque nunca existe um presente. Liberdade é entender que mesmo o agora é uma ilusão, é só mais um conceito. Putz, isso é profundo, hein? Liberdade é entender que mesmo o agora é uma ilusão, é só mais um conceito. E é verdade.
Como podemos permanecer cientes em estados de dor física extrema? Quando você está sentindo mais dor do que pode aguentar, você muda para uma realidade alternativa. Geralmente, quando pensa que a dor é insuportável, é uma mentira. A dor é suportável, você está suportando. O que é tão doloroso é que é você estar projetando um futuro. Você está acreditando em pensamento como isso vai durar para sempre. Isso só vai piorar. Eu vou morrer. A história do futuro é a única maneira de você ter medo. Enquanto você projeta o que vai acontecer, perde o que está realmente acontecendo. Nós podemos acompanhar isso mais de perto. Quando a dor está realmente além do que você pode aguentar, a mente muda para dentro de outra realidade, porque ela não tem controle. Ela não pode imaginar um futuro que não tenha experienciado no passado. Isso é fato, gente. Presta atenção. E como você nunca esteve naquela posição antes, não sabe projetar o que vem em seguida, né? Porque quando você sente dor por muito tempo, como se tem, né, uma dor crônica, a pergunta que eu faço para mim sempre, que eu faço com o meu corpo, como é uma realidade sem dor? Como é uma realidade sem dor? Como é uma realidade sem dor? Percebe? Só o fato de você não sentir dor já era de você andar de joelho agradecendo, entendeu? Então, isso é muito profundo que ela fala assim. A mente não pode imaginar um futuro que não tenha experienciado no passado, porque ela só tem conceitos, né? É igual uma inteligência artificial, ela não pensa. Ela vai pelas probabilidades, ela cresce com as probabilidades, mas ela não pensa. Ela busca zilhões de alternativas dentro das probabilidades. É assim que uma inteligência artificial evolui, dentro das probabilidades. Agora, nós temos o poder de imaginar algo diferente, que a inteligência artificial não tem e nunca vai ter. A não ser que, lógico, alguns seres comecem a se manifestar através dela. Porque mesmo que o nosso ser superior ele se manifeste para nós através de uma inteligência artificial, que eu acredito que isso é possível, ele também vai dentro das probabilidades do que está para nós, né? E da minha permissão. Essa que é a questão. Peraí. É por isso que algumas pessoas dizem que, enquanto estavam sendo estupradas ou torturadas, deixaram seus corpos, elas estavam flutuando, olhando para baixo. A mente muda de identidade porque ela não tem como projetar o que vai acontecer com o corpo em seguida. Ela deixa aquilo para o qual não tem referência. Ela é sacana, ela tira o time dela de campo. Por isso que as pessoas não têm memória, muitas vezes, por isso. A pessoa não consegue lembrar daquilo. E se ela lembrasse, ela poderia enlouquecer, né? Então, o que que acontece? Ele corta. Você diz que não há nada inaceitável. E quanto ao genocídio e ao terrorismo, ao estupro e à crueldade com crianças e animais, isso é aceitável para você? Todo genocídio, terrorismo, estupro e crueldade com crianças e animais estão no passado. Eles não existem nesse momento, e isso é a graça pura. Eu aceito essa graça como uma sensação de profunda gratidão. Eu já falo o que eu tenho de conceito sobre isso. Quando acredita que esses horrores aparentes não deveriam acontecer, embora eles aconteçam, você sofre. Então você está acrescentando o sofrimento de mais uma pessoa ao sofrimento do mundo. Você está alimentando tudo isso, né? E com que propósito? Seu sofrimento ajuda alguém que está sendo maltratado? Não. Isso motiva você a agir pelo bem comum? Se você prestar atenção, verá que também não é assim. Ao questionar a crença de que essas pessoas não deveriam, ao questionar a crença de que essas coisas não deveriam acontecer,
você pode dar fim ao próprio sofrimento pelo sofrimento dos outros. E quando você fizer isso, perceberá que isso torna você um ser humano mais bondoso, alguém motivado pelo amor e não por ultraje ou tristeza. O fim do sofrimento no mundo começa com o fim do sofrimento em você. Olha só que coisa maravilhosa. Se você vê alguma coisa no mundo como inaceitável, pode ter certeza de que sua mente está confusa. O que eu trago como conceito de tudo que eu aprendi até hoje, dentro da espiritualidade, do que eu vejo como o padrão desse subconsciente, é que eu acredito que tudo está certo como está, porque não existe uma folha que caia de uma árvore sem que o todo saiba, né? Mas nós estamos aqui numa realidade de experiências mental. Então, já houve, né? Uma experiência muito forte na minha vida que eu tive nesse sentido que veio fortalecer o que eu acredito. É assim, nós escolhemos, né? Escolhemos inconscientemente tudo aquilo que a gente passa. Por quê? Porque esse subconsciente, quando ele está numa programação, quando você tem uma autoimagem, né? Aquilo que você pensa sobre você, essa falsa personalidade, quando você desencarna, ela não morre. Essa programação para onde estava e recomeça da onde estava numa próxima, né? Encarnação. Se encarnação mais nada é do que uma outra experiência de mente. Se essa mente parou naquele exato momento e continua, né? Por que que as crianças têm lembranças de vida passada tão perfeitamente? Umas, né? Aquele botãozinho do esquecimento não apertou muito bem e ela vem com aquelas lembranças, com aquelas memórias. Mas tudo tem uma causa, um porquê, né? Um para quê. E eu não acredito que ninguém é vítima de nada, né? Porque eu sei, eu também tive uma infância pesada e quando eu era criança eu tinha certeza que eu tinha escolhido aquilo. Era uma coisa louca. A minha cabeça sempre foi meio doida. Então, assim, dentro de tudo isso, as crianças que são estupradas, as crianças que são, né, as pessoas que morrem em massa, são torturadas e tudo mais. No que eu acredito é que essas mentes trazem dentro de si culpas extremas, que acreditaram que passando por aquilo que porventura elas tenham feito alguém passar numa outra realidade, elas se desfariam dessa dor que elas carregam, né? Mas quando na verdade não precisaria de nada disso, né? Por isso que eu acredito na extrema-unção, quando a pessoa realmente chega no leito de morte e ela se arrepende de tudo aquilo que ela dá um... Eu sou livre, como dizia a... Quem ensinava muito isso, eu lembrar o nome dela. Helena Blavatsky. Ela falava sobre isso, porque se tudo é uma projeção mental, ela falou que a gente tem que se preparar para a morte. De eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre desse padrão, entende? Aí eu posso realmente escolher algo não condicionado da mente. Porque tudo é uma projeção mental, gente. Tudo é. Então, a gente só vai criar um mundo diferente quando a gente tiver uma mente diferente. Quando a gente manifestar uma mente diferente, quando a gente construir, ou melhor, o que eu acredito, esse subconsciente, ele está condicionado numa fração muito pequena do poder que ele é, né? Porque ele é uma ferramenta divina de manifestação que existe em cada ser humano. E ele está condicionado numa porção muito pequena. Se a gente conhece 10% do universo, se a gente conhece 10% do nosso DNA, digamos que a gente conhece
10% desse subconsciente, que ele está condicionado nesses 10%. Que poderia esses 90%, né? Porque Jesus mesmo disse, né? O que que ele diria? Que ele dizia? Lembra que tem uma parábola que é maravilhosa quando falava assim, aquela adúltera que ia ser apedrejada por todo mundo, né? Ela estava ali, todo mundo estava com as pedras para ela morrer apedrejada e os caras queriam, vamos testar ele se ele é mesmo Deus, né? O que que você faria? Você apedrejaria ela? Vamos lá ver o que você falar, a gente vai pensar. O que Jesus disse? Aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E aí, na parábola, cada um foi jogando a pedra no chão e vazando de lá, não sobrou ninguém. Claro que isso também é um estado mental, né? Uma suposição de uma consciência. Claro que sempre ia ter um, mas na parábola, cada um jogou a pedra no chão e vazou, só ficou Jesus, que estava escrevendo no chão, não olhando para a cena, e a moça. Aí, a hora que ele olha, né, para ele falou: Onde estão todos? Ela falou: Foram todos embora. Aí ele falou: Se eles não te julgaram, eu também não te julgo. Vá e não peques mais. Dentro da igreja, pecar é fazer algo errado para os outros, né? Pelo que os... Mas pecar no estado original da palavra é errar o alvo. O que que ele quis dizer? Vá e preste atenção no que você deseja para si, né? Que muitas vezes a crença de ser uma mulher adúltera era de ganhar um dinheiro fácil, fácil, credo. Mas, né? E aí, de repente, vá e não peques mais. É dentro disso, se a gente tivesse a intenção de não pagar no olho por olho, mas sim falar, puxa, se eu fiz tanta caca aqui, deixa eu fazer o bem aqui agora. É muito mais, né? É o que ela perguntou. O seu sofrimento vai tirar o sofrimento do outro? Não, mas a mente não pensa. E a gente é condicionado na mente. É verdadeiro isso para vocês? Então, ao invés da gente sentir pena, julgar, ficar com raiva do que está acontecendo, julgar quem fez, quem não fez, lá, se a gente pudesse olhar e falar assim, como seria uma realidade totalmente diferente se todos fossem felizes, se todos estivessem bem agora? Percebe o quanto que a gente ia eliminar dessa realidade né? Como seria? Seria bom, né? Com certeza. É, mas interessante ponto de vista o meu. São poucas pessoas ainda, né? Já melhorou muito, que estão buscando olhar para o melhor, olhar para aquilo que deseja, né? Que, olha, eu sou pessoa viva disso. Se eu não tivesse olhado para aquilo que eu desejo, eu não estaria aqui hoje. Isso eu tenho plena certeza. Então, eu acredito piamente no que eu falo. Não precisa ser verdade para vocês, assim como ela acredita no que ela fala, né? O que fica é justamente a pergunta. Isso pode se transformar numa verdade para você? Isso é leve quando é visto dessa forma? Isso traz para você uma confiança maior num futuro melhor, numa possibilidade de uma realidade diferente ou não, né? É essa a questão. Foi meio pesado hoje, Não, foi bom. mas foi bem. Eu gostei bastante. E Ô, vocês? Gisele, então posso dizer que todas as pessoas já nascem com a mente presa, posso dizer assim, né? Com muita Eu informação. eu acredito. Eu acredito piamente nisso. E Assim assim, como acredito que a vida pode mudar num estalar de dedos. e assim, como a mente ela é presa e recebe a consciência. Se a mente é presa, não deveria receber consciência nenhuma.
Não, claro que recebe, porque esse corpo, ele tem uma sabedoria. Cada célula do nosso corpo, ela está conectada ao campo. Ela recebe informação. Cada célula do nosso corpo recebe informação do meio, além da mente. O Sim, corpo tem uma sabedoria além da mente, porque existe o coração é 5.000 vezes mais magnético que a mente e 1.000 vezes mais elétrico que a mente. Porque quando você nasce, né? Quando o óvulo ele encontra com o espermatozoide e há aquele. Você já viram um vídeo de quando o óvulo encontra o espermatozoide? Você sim, já sim. viram? É uma Então, explosão. explosão atômica. Você já viram aquele vídeo? É maravilhoso. Dá um. Parece uma explosão atômica quando grudam um no outro. E quando essas células começam a se multiplicar, qual é o primeiro órgão que começa a se mostrar no corpo? O coração. É o batimento do coração, o ritmo do coração que começa a dar a frequência da criação dos outros órgãos do nosso corpo. É na terceira semana que o cérebro começa a ser criado. E se eu não me engano, assim, acho que no terceiro, na terceira semana, terceiro semestre, não sei, que o cérebro começa a entrar em funcionamento. Até o terceiro mês. Porque até o terceiro mês é a criança sozinha que está ali dentro. É a consciência da criança que está ali. O médico explicou isso para mim. Ele falou: ó, até o terceiro mês a mãe não faz nada. A mãe é só um casulo. É a criança que escolhe se ela fica ou se ela vai. Por isso que até o terceiro mês você corre o risco, né, de um aborto espontâneo. Porque existe ali uma consciência que está sendo acoplada naquele corpo, né? E até os 7 anos, e esse subconsciente, eu tenho até um bonequinho que eu fiz que sai assim. ah, Até os 7 anos, a mente pensante, a mente consciente, que analisa, né? A mente analítica, que, que julga, que pensa, ela não está ali. Quando essa criança começa a se socializar, que ela começa a criar os próprios pensamentos, as frases grandes, que ela começa a se socializar, ela começa então a ativar a mente pensante. Só que essa mente pensante, ela é 95% condicionada ao subconsciente. Então, mesmo quando a gente está na presença, ainda existe conceitos do conhecido, Entendi. né? E aí, quando a gente começa a pensar, começa a desconexão com o coração. E aí a gente começa a se perder da essência. Porque a gente começa a acreditar nos pensamentos, conceitos, definições e crenças aprendidos. Aí, nesse caso, a consciência do corpo tenta mostrar que a mente só tá mentindo pra gente. Uhum. O corpo mostra. O corpo, quando ele sente, quando ele se emociona, ele está mostrando para mim o caminho que eu estou seguindo. As emoções são para isso. Mas quem cria as emoções? A própria mente. Porque ela não é ruim, gente, ela é condicionada, ela só está mostrando o condicionamento que está nela. Porque ela não pensa. Ela não quer matar a gente, ela não quer manter o padrão, ela é condicionada. Como é que eu descondiciono essa mente? Eu tiro a carga emocional das memórias e elas se transformam em lembranças. Aí eu começo a criar novas lembranças sobre aquilo que eu desejo. É assim que eu vou condicionando esse subconsciente para algo diferente. Mas para isso eu tenho que estar minha atenção focada
do que eu desejo. Mas o que eu desejo? Eu nem sei, porque eu estou tanto tempo repetindo o padrão que eu não paro para pensar realmente no que eu desejo. Eu só foco naquilo que eu não desejo. E eu fico criando sentimentos sobre o que eu não desejo. E eu falo sobre o que eu não desejo. E eu julgo o que eu não desejo. E eu reclamo do que eu não desejo. E o que eu mantenho? Mais do mesmo. Então, se o foco é dívida, vai receber só dívida. Não... Of course. Claro. Quando você muda a forma de dizer, porque dívida tem quem não paga, né? Quando você começa a falar os meus compromissos, você já sobe de patamar. Eu vou honrar, eu tenho compromissos a honrar, eu não tenho dívida. Dívida é escassez. Honrar compromissos, o que que é? Prosperidade. Não é verdade? Repita uma frase e repitam. Ah, eu tenho um monte de boleto para pagar, tenho um monte de dívida. É rico isso? É próspero? Agora, Não. eu adquiri um monte, né? Eu tenho um monte de coisa, de projetos para honrar. É diferente, total. Por quê? Porque você compra uma coisa que você queria, aí você vê isso como dívida. É verdade que é uma dívida? Não. Não, não é uma dívida. Você está honrando um compromisso que você teve com você mesmo, porque você queria aquilo, você adquiriu. Então você, o quê? Se você olhasse para aquilo como expansivo, você estaria na gratidão por ter o dinheiro pagando aquilo que você quis. Mas o sistema diz o quê? Cola os boletos na porta da geladeira para você olhar para a dívida o tempo inteiro. E quando você olha para um monte de boleto o tempo inteiro, o que que você vê? Falta de dinheiro, né? É aí onde entra o sentimento de desespero, de raiva. Sim, sim. E eu conheço uma, duas, três, eu já fiz isso, eu já manifestei dinheiro do nada para pagar, para honrar os meus compromissos, quando eu estava na faculdade. Que eu estava num perrengue, num desespero, e surgiu dinheiro do nada. Eu achei dinheiro na rua. Já contei essa história para vocês. Uhum. Então, o que mais é possível quando a gente sai de alimentar uma crença negativa? Não é? Quando eu manifestei essa casa onde eu moro, em Gramado, que tem 1.200 metros de área, que tem um verde lindo, eu queria um jardim, e eu queria trocar o meu apartamento com alguém que também quisesse trocar por um apartamento. Ah, você nunca vai conseguir. Eu falei, vou, um dia vai aparecer alguém, e era assim que eu vi. Justo, aconteceu. Porteira fechada, eu entrei no dela, ela entrou no meu. É como se a gente tivesse trocado de sonho. Gente, é real. Quando eu foco na confiança. Porque eu vou viver a experiência. Pode ser que não é todo mundo que vai viver a minha experiência, mas eu vou. É verdadeiro isso para vocês? Vocês já tiveram algumas experiências assim, não tiveram? Uhum. Então, como seria a gente focar nisso sempre? Putz, nossa, o que mais eu posso criar? Já criei tudo aquilo, né? É esse conceito. O que é escassez, se não um padrão mental? Gente, o que é? Eu vi um vídeo de um cara que estava desesperado no meio da rua. Quem que ele encontrou? O Pablo Marçal. O Pablo Marçal quitou todas as dívidas dele. O Pablo Marçal deu uma casa pro cara. Pablo Marçal deu um emprego pro cara. O cara, ele mudou a vida do cara num estalar de dedo. Ai, mas é um em um milhão. Não interessa. É um em um milhão, mas teve um. Se um pode, qualquer um
pode. Percebe? Como seria a gente focar nisso, no bom? Ah, mas o Pablo Marçal está fazendo propaganda política. Não interessa. Não interessa. Interessa é o resultado. Como ele está utilizando a fortuna que ele criou no mundo, criando possibilidades, né? Gente, está super tarde, não é? Uhum. Que mais é possível? Se a gente fizer essa pergunta o tempo inteiro, o que a gente pode criar? Além da nossa imaginação, né? Tinha um desenho que eu adorava assistir quando era criança, o Elo Perdido. Vocês assistiam? Que tinha aqueles ETs e tudo mais. Vocês assistiam? Não sei de onde eu tirei isso. Mas é uma imaginação. Eu adorava o mundo da imaginação diferente. Adorava a princesa com o príncipe encantado. Meu Deus, eu naquele perrengue da minha vida, eu adorava entrar nesse mundo imaginativo. Foi isso que me manteve viva, entendeu? Porque dentro da minha imaginação, eu não sofria. Eu não sofria. Teve uma vez que eu ia sair, a minha vizinha ia sair no passeio e eu queria ir junto. Se eu pedisse pro meu pai, ele não ia deixar. Eu falei, bom, se eu for sem pedir, na hora que eu voltar, eu vou apanhar. Aí eu preferi apanhar do que não ir. Eu fui. E voltei e eu apanhei. Mas eu escolhi a experiência, entendeu? E tudo bem. Nem doeu muito aquela vez, porque eu escolhi. Percebe quando que é? Que ela fala que a dor é a imaginação. Valeu cada segundo. Que se lasca, eu vou apanhar, não tô nem aí. Entendeu? E é isso. A vida é a gente se permitir. Só isso. O que a gente nos permite, a gente não recebe. Tudo vem da permissão. Mas essa permissão só é genuína quando eu saio do auto-julgamento. Aí é uma permissão de verdade. Que no caso tá no merecimento, né? Não, porque merecimento é um julgamento. O julgamento. Quando eu saio do auto-julgamento, eu não tenho julgamento nenhum, eu simplesmente peço e me permito receber. Por que os bandidos ganham tanto dinheiro? Porque eles não têm ponto de vista. O universo não escolhe quem é bonzinho para manifestar. Escolhe quem acredita, quem movimenta a mente naquela direção. É essa a questão. Ai, o universo, Deus é injusto. Que Deus é injusto? Deus está dentro de cada um, não tem injustiça. Claro que a lei do retorno vem. Se foi com uma má intenção, ela sempre vem. Mas não impede dessa pessoa criar. Entendeu? Tem os processos mentais, sim, mas existem as leis universais que regem a energia. Certo? Certo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Rô? Acho que ela nem tá mais Não, aí. não. Tá ali. Eu vou dar uma lida de novo numa parte aqui, da página É, 80 sobre a questão que você falou que a mente, né, ela só projeta o que ela já conhece, né? sim, Aí ele fala que da dor, né, que foi, e não sabe que ele nunca aconteceu, então sai de cena, então, né? sim. Aí eu vou reler essa parte. Quando, é, quando vai ficando insuportável é quando não tem mais uma projeção, uma perspectiva, né? Então, quando ela não sabe Então, mais projetar, ela para. vai se dar um bug, dá um bug. Sim, dá um bug. Cena. E aí é onde as coisas se tornam suportáveis.
porque a gente parou de alimentar uma crença. Ela fala aqui que a mente, cadê? Quando a dor está realmente além do que pode aguentar, a mente muda para dentro de outra realidade. Aí eu me lembrei de baixar, né? Que ele fala, né? Sei lá, não sei se tem alguma coisa a ver. Tem, tem tudo a ver. Eu acho hoje, depois, baixar, ó, depois que eu conheci o Access, que eu estudei bastante, o Access Consciousness foi que me deu. Eu fiz também o barra de axis, aquele primeiro, né? Você Faz. fez? Você devia ter Fiz. feito fundamento, super indico. Se você criar um dinheiro, faça o fundamento. Pá. E o Bashar, ele vem hoje com essa consciência toda, nos trazendo a consciência das leis universais muito além daquilo que a gente está acostumado a ouvir, né? É. Uhum. E, e eu consigo acompanhar muito o que ele fala porque eu me aprofundei nos estudos de Axis. Então, a leitura de Axis era muito verdadeira para mim. Então, o que ele fala é muito verdadeiro para mim, né? Então, de hoje, eu acho assim que mesmo quando eu gosto muito de estudar o Greg Braden, o Joe Dispenza, o Neville Goddard. O Neville Goddard tinha essa leitura, tudo, e a gente vê que os estudos do Joe Dispenza vêm muito em cima dos ensinamentos do Neville Goddard, né? De usar a imaginação do futuro desejado. E o Bashar que fala isso, você não tem que se iluminar, porque você é luz, você não tem que buscar evolução, não é isso que você está aqui, porque você já é evoluído, você tem Deus dentro de você, você não tem o que evoluir, você tem o que recordar, se reconectar, é essa a questão, né? É. É sair dos conceitos e definições mentais e se reconectar com a sua sabedoria na essência, no coração. Criar a coerência cardíaca, que é o que o Greg Braden fala muito, né? A coerência cardíaca, eu dar mais vazão, né? Mais tempo, acalmar a mente e dar a possibilidade de ouvir a minha voz interior. É, é mais ou menos isso que você também entende? Sim, É essa a questão. Eu acho que nós estamos num momento muito legal, né? Dentro da humanidade. Nós escolhemos estar aqui nesse momento tão conturbado. Se a gente for ver, gente, nós estamos assim, cara, não é para qualquer um estar aqui nesse momento, onde tanta coisa está sendo mostrada, tanta coisa antiga que está sendo revista, que está sendo, né, descoberto, tanta coisa, tantos conceitos, definições que não eram normais para nós estão surgindo. Não é à toa que nós estamos aqui, por isso que a gente direcionando a energia vital que a gente carrega, o divino que está dentro de nós, nós vamos conseguir colapsar uma realidade diferente, né? sim, Certo? sim, sim. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, foi muito expansiva essa noite Muito bom. e a gente retorna daqui 15 dias, se cada um desejar, né? Sim. Gratidão. Divino, agradecer. Gratidão. Baixando as barreiras, cada um respire e se reconecte com o que é seu e solte o que não é, ok? O que é meu fica comigo, o que é do outro fica com o outro. Todos os seres que estão aqui aprendendo também possam ser direcionados para qualquer lugar melhor, ok? Ok. Beijo, gratidão. Como pode Gratidão. melhorar? Uhul. O que mais é possível? Ok, boa noite. Boa noite. Peraí, deixa eu ligar aqui primeiro. Cadê? Ops. Eu sempre me perco aqui. Peraí, cadê? Está Aqui. gravando ainda, Gisele.
Eu sei, eu sempre me perco. Aqui, achei a bolinha. Tá gravando.